seu coração para Jesus. Jesus está batendo na porta do seu coração. Abra a porta do seu coração para Jesus. Só você tem a chave. Querido, esse texto não foi escrito para incrédulos. Ouça aqui, senhores evangélicos. Essa carta não foi escrita para não cristão. Essa carta foi escrita para um pastor e para a igreja de Laodiceia, que de acordo com os melhores estudiosos representa a igreja desse início de milênio. A igreja nunca foi tão rica como hoje. Em toda a história da igreja, ela nunca tinha tido canais de televisão, ela nunca tinha tido centenas de estações de rádio, ela nunca tinha tido jornais, ela nunca tinha tido essas coisas como a igreja do final do século XX e do início do século XXI. É essa igreja que está se achando rica e que acha que tem tudo, que está com a bola toda. É essa igreja que Jesus está do lado de fora, como esteve do lado de fora da igreja de Laodiceia. Amados, o que o texto está dizendo aqui é muito simples. Jesus está batendo na porta e está dizendo: igreja de Laodiceia, atenção, vocês estão tendo banda aí tocando, vocês têm coral, vocês têm pastor pregando, vocês têm culto aí acontecendo, mas vocês estão cultuando a adoração, ou a personalidade que está na frente, ou simplesmente ver o fulano de tal, o artista tal que está lá. Isso é culto à personalidade quando se perde a presença de Deus. E ele está dizendo: vocês estão fazendo tudo isso, mas eu estou do lado de fora. Essa é a dura realidade da igreja brasileira hoje, na sua maioria. Essa é a dura realidade da igreja de Marília, boa parte dela. Tem culto, tem adoração, tem ritual, mas não tem presença de Deus. Não transforma nada, não salva nada, não muda nada. Não diminui a criminalidade da cidade, não diminui o número de usuários de droga, não diminui o aborto, não diminui a pobreza, não diminui a miséria, não trata da educação, não diminui nada. Mas quando tem presença de Deus, a coisa é diferente. Jesus está dizendo: olha, igreja, é assim que o Velho Testamento terminou, Deus do lado de fora do templo. E é assim que o Novo Testamento terminou, Jesus do lado de fora da igreja. Portanto, a minha simples proposição para você nessa noite é: o que de melhor pode acontecer com a igreja é se a igreja voltar aos valores da Bíblia, ler a Bíblia como criança, buscar um avivamento onde a presença de Deus seja atraída, onde a presença de Deus seja manifesta. Porque, senhores, uma coisa é um culto diante da onipresença de Deus. Diante da onipresença de Deus você está, se você estiver num submarino ou num supersônico. Aonde você estiver, você está diante da onipresença de Deus. Outra coisa muito diferente é um culto onde a presença manifesta de Deus. E eu posso afirmar a vocês que cada vez que a igreja de Atos se reunia, havia presença manifesta de Deus. Eles já se reuniram na expectativa: o que Deus vai fazer hoje? E o Espírito Santo sempre se manifestava e sempre surpreendia. E eu posso também afirmar que em toda a adoração de Jesus havia a presença manifesta de Deus, a ponto de em uma delas o seu rosto brilhar como o sol e as suas vestes tornarem brancas como a luz. Mateus 17. A sua adoração, pastor, ainda atrai a presença de Deus? Quero concluir dizendo uma coisa: quando houver coerência entre o discurso e a prática da igreja chamada evangélica, nós começaremos a transformar a cidade. Tiago 2,12 diz: assim falai e assim proceder. Assim falai e assim proceder. Quando as Torres Gêmeas caíram em 11 de setembro de 2001, lá nos Estados Unidos, alguns dias depois, a CNN, uma rede de televisão importantíssima, entrevistou a filha do Billy Graham, Anne Graham. E a repórter fez a seguinte pergunta: por que Deus deixou isso acontecer conosco?
Onde estava Deus que deixou a nação sofrer isso? Não sei se você sabe, mas a nação americana foi toda ela construída com base na Bíblia Sagrada. O pastor vai citar isso daqui um pouco, o pastor Copesca. Você não vai entrar nesse ponto. Nós já conversamos um pouquinho, já sei que ele vai citar isso. Eu não vou atrapalhar. Mas ela foi toda baseada na Bíblia. Então o repórter perguntou: onde estava Deus que deixou isso acontecer conosco? Por que Deus deixou fazer isso? E a Anne Grant deu a seguinte resposta: porque Deus é cavalheiro. E ela então disse: em 1961 nós expulsamos Deus do Congresso. Não sei se você sabe, mas até 1960, 61 tinha capelão no Congresso americano. A primeira coisa que os senadores faziam era, tinha um pastor que ia lá, lia a Bíblia todos os dias e orava com eles. E Anne Grant disse: nós expulsamos Deus do Congresso. E ele saiu em 1961, 1960. Nós expulsamos Deus da Câmara e Deus saiu. Nós dissemos não a Deus nas escolas. Ela disse: nós expulsamos Deus das nossas escolas quando nós proibimos o estudo da Bíblia nas escolas e Deus saiu. E ela disse mais: nós expulsamos Deus das nossas casas quando nós oficializamos o aborto em abril de 1973. E ela começou a dizer: nós expulsamos Deus do nosso meio quando nós aderimos a tudo aquilo que era os valores e os princípios absolutos sobre o qual a nação estava construída até ali. E hoje, se você quiser fazer uma pergunta: por que os Estados Unidos estão caindo? Por que a economia americana está em queda livre? Por que a economia americana hoje corre o risco de dar agora um calote nos seus credores? E por que a economia americana pode causar um colapso na economia mundial a qualquer momento? Se a economia americana quebrada ela está. Se ela não conseguir reerguer, ela pode levar a economia mundial a um colapso. Sabe qual é a resposta? Porque os Estados Unidos estão em queda livre? Porque quando se quer destruir uma nação, primeiro se destrói os valores da família. E desde Woodstock para cá, os valores da família americana têm sido detonados. Com a influência da música, do rock and roll, das drogas, do sexo livre, da instituição do aborto, da liberação de todas as coisas. Hoje se pode falar de tudo em alguns lugares dos Estados Unidos, menos de Bíblia. A nação que foi edificada sobre a Bíblia. A nação que foi berço de envio de missionários, inclusive para o Brasil. Mas quero dizer uma coisa a vocês: só tem um jeito, é se houver uma volta para Deus. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Essa é uma palavra ao povo de Deus desta cidade. Amém. Desta cidade. Se quiser ver a cidade sarada, temos que chorar novamente diante do trono da graça e dizer: Deus, venha sarar essa terra, mas começa comigo. Não faça uma leitura de si mesmo que Deus não faz. Muitos de nós estamos achando que estamos super aprovados e vamos ter maior vergonha quando chegarmos diante de Deus e estivermos reprovados. Como estiver a família, assim estará a igreja. E como estiver a igreja, assim estará a sociedade. Se queremos uma sociedade mais igualitária, se queremos uma Marília mais justa, se queremos menos violência nas ruas, menos assaltos, menos crimes, se queremos uma cidade melhor, começa, pastor, com a sua igreja. Começa na sua casa, amado líder. A sociedade nunca será melhor do que as famílias, e nunca será melhor do que a igreja. Muita gente fala em avivamento, mas não sabe o que é avivamento. Porque onde há avivamento, a sociedade é transformada.
Eu estive numa cidade onde está acontecendo um avivamento. Sabe? A maior parte dos bares fechados. Estão vazios. E a cidade está sendo sarada. Santarém. Tem uma igreja em Santarém. A cidade tem mais de 300 anos. Mas tem uma igreja em Santarém, chama a Igreja da Paz. Essa igreja sozinha tem 56 mil membros. Todos bem tratados, pastoreados um a um. Uma visão chamada MDA, meu discípulo amado, meu discípulo amado. Você pega um táxi, ele diz: eu sou da igreja. Você vai no restaurante, a pessoa fala: o garçom que você fala: eu sou da igreja. Você está no aeroporto, alguém te fala: eu sou da igreja. Onde você está, você encontra alguém. Essa igreja tem 97 barcos. 7 são barcos hospitais, flutuantes que sobem o Tapajós, o Amazonas, distribuindo remédio. É o povo, cesta básica, filtros, praticando ação social. Eles fazem mais ação social do que o governo do Pará. Uma igreja. Uma igreja. E posso afirmar para vocês, de tudo que eu conheço do Brasil, a única cidade que podemos dizer que tem avivamento no Brasil chama-se Santarém. Se você quiser, você pode ir lá ver. Pode ir lá qualquer momento. Eu quero ficar uma semana aqui nessa igreja, ver o que está acontecendo. Mas sabe de uma coisa? A igreja funciona nas casas. Ela se reúne, é claro, nas grandes celebrações, toda semana. Mas o restante de semana é de casa em casa, nos pequenos grupos. Como estiver a família, vai estar a igreja. Como estiver a igreja, vai estar a sociedade. Eu quero dizer isso a você, querido. Está na hora da igreja em Marília mostrar a sua face de que está aqui não apenas para adquirir adeptos, mas para transformar a cidade. Quantos de vocês não gostariam de viver numa cidade? Eu penso que o verdadeiro cristianismo não dá trabalho para a polícia, não dá trabalho para delegacias, não dá trabalho no fórum. O verdadeiro cristianismo transforma a cidade, mas transforma a cidade a partir de cada família. E tudo começa